Meus amigos, minhas amigas, vamos então ao segundo vídeo da nossa aula dessa semana. Temos o primeiro vídeo que eu disponibilizei antes no grupo e este é o segundo vídeo complementando a aula dessa semana. E nesse vídeo vamos conversar sobre o roteiro 5 do módulo 6 do tomo 1, que trata ainda da reencarnação, retorno da vida corporal, sendo que agora vamos estudar especificamente a infância. Então, peço que antes de assistir esse vídeo, se você abriu esse vídeo agora, esse vídeo é a segunda parte de uma aula, procure aí no nosso grupo que você vai encontrar o primeiro vídeo, ok? Então vamos lá. Nós vimos na primeira parte da aula, que foi a aula passada, na verdade, que a reencarnação ela passa por um processo, um planejamento reencarnatório, e que esse planejamento reencarnatório ele exige do espírito preparação, evolução para que ele possa ter livre-arbítrio nesse planejamento. Vimos sobre o processo de reencarnação, como é que se dá a ligação do espírito ao corpo físico. E agora nós entramos na infância. E na infância, a primeira questão que Kardec levanta para a espiritualidade superior é por que nós precisamos reencarnar e passar pela fase da infância. Que precisamos reencarnar, isso já ficou bem claro, a necessidade evolutiva do espírito. Mas por que de novo, e cada vez que reencarna, temos que começar uma jornada na infância? Isso é uma característica só aqui do nosso planeta, da Terra, esse planeta de provas e expiações, ou isso é algo que existe em qualquer mundo, mesmo nos mundos mais elevados do que o nosso, mais superiores que o nosso? E essa pergunta está na questão 183 do Livro dos Espíritos. E nessa questão, o Kardec pergunta à espiritualidade superior: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Nós já vimos que a reencarnação é natural da evolução do espírito. E essa reencarnação pode se dar neste mundo onde nós estamos, na Terra, como pode se dar em outros mundos, a depender da nossa condição evolutiva. Isso já foi visto. E aí a pergunta é: se reencarnar em outro mundo, ainda que seja um mundo mais elevado, também vai precisar passar por reencarnação o espírito? Nós precisaremos também passar por reencarnação, pela infância, reencarnaremos e de novo experimentaremos a infância? E a espiritualidade superior responde: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Então o que a espiritualidade superior nos diz? Primeiro, que a infância é uma etapa necessária na reencarnação. Enquanto nós formos espíritos num processo evolutivo, precisaremos reencarnar. Enquanto precisarmos reencarnar, essa encarnação, cada nova jornada na carne, ela se inicia com a infância. É isso que ele quer dizer. Mas a infância não é a mesma em todos os mundos. No nosso mundo, a infância ela é mais radical, ela é mais contundente, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E por que ela é mais contundente? Exatamente para que o espírito reencarnante ele não tenha acesso às suas jornadas anteriores. E assim, pelo menos no momento inicial da sua jornada, ele se sinta mais livre, ele se sinta menos cobrado pela sua própria consciência, porque a consciência é como se ela ficasse sem conseguir acessar as informações que estão ali na bagagem da existência anterior, das existências anteriores. É como se as informações das existências anteriores ficassem gravadas numa pasta criptografada, uma pasta com senha. E aí o espírito reencarnante, não consegue abrir essa pasta, porque ele esqueceu a senha. Ele só vai lembrar essa senha quando ele desencarnar. E todo mundo é assim? Não. No nosso mundo de provas e expiações ele é mais necessário. Por que ela é mais
necessária e ela é mais contundente, a infância? Porque nós trazemos uma bagagem grande de débitos ainda e precisamos nos desvencilhar desses débitos. Enquanto ainda estivermos nesse processo de resgate, nesse processo de restauração, de reequilíbrio daquilo que desequilibramos, precisaremos sim da infância, porque a infância primeiro nos faz esquecer aquilo que nós já estudamos, esquecimento do passado. Por que a importância do esquecimento do passado? Para que você não fique tolhido por todos aqueles equívocos que você já cometeu. Então é necessário o esquecimento do passado. E qual que é a outra vantagem da infância, que a gente vai ver daqui a pouco? Porque a infância nos permite ficarmos mais sensíveis, ficarmos mais propensos a aceitar a educação que nós vamos receber dos nossos pais, dos nossos parentes, das pessoas mais velhas e mais experientes nessa jornada encaratória, que vão nos ajudar. Então, né, esse processo de infância ele vai existir em qualquer mundo, mas no nosso mundo ele se dá de uma forma mais contundente, mais intensa, né? Ou seja, a infância para nós dura 12 anos de uma existência, vamos imaginar aí, de 60, de 70, de 80 anos. Se for uma existência de 60 anos, a infância vai corresponder a 20% da existência. Então, é um tempo significativo. E aí, né, durante essa discussão sobre a infância, a reencarnação, Kardec, então, levanta uma questão importante. Porque muitas pessoas vivem um curto espaço de tempo. Né? Vivem ali 8 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Dias após o nascimento, desencarna. E aí ele pergunta, né? Essa questão da mortalidade infantil ela é muito mais intensa, né? Imagine, há 150 anos atrás, né? Hoje, né, a mortalidade infantil ainda existe, mas ela é em níveis bem mais baixos do que há 150 anos atrás, por uma série de questões culturais, de saúde pública. Tudo isso fez com que essa mortandade infantil fosse reduzida. E aí Kardec pergunta, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E aí vem a resposta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava, ou seja, o espírito que reencarnou e ainda estava na fase infantil, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, primeiro, para o espírito que está reencarnando, qual que é a importância daquela jornada, sendo que aquele espírito vive meses, ou vive dias, ou vive poucos anos, não passa nem da infância? Qual que é a importância? Qual o ganho do espírito, então? O ganho do espírito é porque ele precisava completar uma jornada que ele não conseguiu completar. E ele completa essa jornada, né, nessa nova encarnação. Às vezes a jornada é muito curta. Às vezes a jornada é de mais anos, vai até 10 anos, e aí vem um processo de doença e desencarna. Né? Mas o que é necessário essa curta duração da vida, ela é para aquele espírito que animava aquele corpo daquela criança necessária, para ele completar um tempo que ele deixou de completar, de cumprir numa existência anterior. Ele pode ter deixado de cumprir por uma série de fatores, né? Por conta de uma violência, por conta de uma guerra, e ele se viu no meio da guerra e acabou tendo a vida ceifada. Né? Não necessariamente, nas mortes violentas, muitas vezes elas são prematuras, elas são antes do tempo que o espírito precisava viver. Só que Deus respeita o livre-arbítrio de todos, né? Tanto da vítima como do algoz. Mas mesmo assim o espírito precisa completar aquele período. E muitas vezes ele vem, reencarna, e faltava 3 anos ainda de existência para ele cumprir. Ele vem, fica 3 anos, ou seja, ele vai chegar aos 3 anos de idade e vai desencarnar. Por quê? Porque é o que ele necessitava. Ele necessitava cumprir 3 anos. Né? Eu acho que eu já contei isso para vocês,
da história de uma carta que um filho psicografa, né? Ele já em espírito, ele encaminha para o pai. E o pai era espírita, né? E ele conseguiu compreender bem a morte do filho, né? Mas, lógico, é sempre uma dor muito grande. E aí esse jovem, né, já estava na adolescência, entrando na adolescência, ele desencarna com 4 anos, alguns meses e alguns dias. E ele vai e psicografa, né, através de um médium, uma carta para o pai, agradecendo por ter vivido 14 anos, tantos meses, tantos dias. E o pai, curioso, vai fazer as contas e bate tudo direitinho. E nessa carta, o jovem diz que ele precisava viver aquele tempo, que ele já estava completando uma jornada aqui na Terra, mas ele precisava cumprir esse tempo, que era um tempo que ele tinha que vivenciar ainda na carne, mas que agora ele poderia evoluir, podia progredir de mundo, porque ele resgatava a última necessidade dele. E é curioso que ele morre dormindo, né? No dia seguinte, o pai vai chamar ele para a aula, e o pai chama, e quando vê, o filho está morto. E aí depois, algum tempo depois, o filho, em psicografia, explica que realmente ele não podia, ele só tinha que viver aquele período, até aquele número de dias, né? E ele então tranquiliza, né, o pensamento, né, o sentimento do pai. E ele ainda diz assim, agradece o pai, agradece aquele espírito por ter aceitado ser o pai dele naquela existência, mesmo sabendo que a existência seria relativamente curta, apenas 14 anos e alguns meses e alguns dias. Então o espírito passa aquele período que ele precisa passar. E para os pais? Para os pais pode ser tanto uma prova como uma expiação. E aí, mais uma vez, aquela diferença de prova e de expiação. Quando falamos de prova, falamos exatamente em desafio que o espírito tem que superar para demonstrar que já adquiriu determinados predicados, determinadas potencialidades. E a expiação é um resgate. É alguma falta que aquele espírito tinha de vidas passadas e que ele precisa ajustar agora. E continua Kardec na questão 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta é bem simples: recomeça outra existência, porque é o que acontece com todos nós. Nós, quando desencarnamos, vivendo 100 anos, vivendo 1 ano, vamos começar outra existência, porque é para isso que nós estamos aqui. O espírito precisa progredir, precisa vir para a carne para avançar. E vem a questão 382 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz uma importante indagação. Durante a infância, o espírito encarnado, em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, sofre? Ele tem constrangimento, ele tem sofrimento, né, com essa situação? Né? E a espiritualidade dá a seguinte resposta: não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então veja, o espírito, quando ele reencarna, ele está ali na jornada da infância, ele não sofre porque está na infância. Até porque o espírito, ele não está na sua plena consciência, como a gente viu, né, no trecho anterior, né, ele fica meio que no estado sonambúlico. Aí ele nasce, né, quando ocorre o nascimento, antes do nascimento, quando ocorre o nascimento, ele ainda está relativamente ligado ao mundo espiritual, mas ele está numa perturbação que ele não consegue lembrar as situações das existências anteriores. Então, ele está ali naquela vivência. E o que acontece? Seria sofrimento para o espírito ele estar ali, por exemplo, com 6 meses de idade, ainda usando fralda, sem saber andar, né, comendo, né, leite materno, então se alimentando de papinha, né, de frutinha amassada? Isso é um constrangimento para ele? E aí a espiritualidade diz que não, que é uma necessidade, né? Ele não sofre por isso. Na verdade é um período de repouso para o espírito, ou seja, o espírito fica meio que adormecido, ele não fica na sua condição total de compreensão, né? Porque ele está com a sua percepção meio obliterada, meio travada,
de maneira que ele não possa compreender na totalidade o que está acontecendo. Por isso que para ele não é um constrangimento ficar tendo que aprender a andar de novo, e cair, levantar, e cair, levantar, e cair, levantar, e aprender a andar. Não é um constrangimento ele ainda não ter o controle ainda das funções fisiológicas, né? Então ele tem que usar a fralda, porque ele não controla ainda o urinar, o defecar. Isso não é um constrangimento. O espírito não tem essa percepção de que ele está passando por uma, entre aspas, humilhação. Não, a infância é uma etapa necessária na evolução do espírito daquela encarnação. E ele vai aprender coisas nessa fase que vão possibilitar ele caminhar, né, numa forma mais segura e consistente quando ele for adulto. E afinal, por que a necessidade da infância? Por que precisamos passar pela infância? E aí vamos nos deparar com algumas reflexões. A infância é um momento, efetivamente, que o espírito ele está sem sua compreensão total. Mas isso tem duas finalidades. A primeira finalidade é que o espírito, por não estar na sua compreensão total, também não tem ideia daquilo que ele fez nas vidas passadas. Não tem ideia de quem são aquelas pessoas, ou melhor, quem foram elas em outras existências do espírito. Então ele vê um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, um avô, uma avó, mas ali ele não vê nenhum antagonista, né? Nenhum rival, nenhum inimigo, né? Como também não vê um amigo, né? Alguém que ele sempre amou ou que ele amou muito em encarnações passadas, porque ele não tem essa percepção, ele não consegue visualizar quem são aqueles espíritos. Então isso é um ponto positivo. Imagine se você reencarna numa família que você foi responsável pela morte de todas aquelas pessoas da família. Às vezes a gente só consegue pensar o contrário, né? A gente pensa, né, que os outros que fizeram mal para a gente, por isso a gente está reencarnando ali. Mas não. Às vezes é o contrário. Você fez mal para aquelas pessoas e todas estão ali reunidas para aprenderem a amar você. Olha a misericórdia divina, o que ela faz. Ela permite que, apesar de tudo que você fez de errado, você seja amado por aqueles que um dia você prejudicou. Que você aprenda a amar aqueles que um dia lhe prejudicaram. Então esse é o primeiro ponto. Necessidade do esquecimento e capacidade de gerar novas relações, novos laços de amor, de amizade, de integração e de união. E de perdão também, não posso esquecer do perdão. Segundo ponto é que quando o espírito está na infância, é muito mais fácil ele ser moldado naquela existência. É muito mais fácil você ensinar uma criança que você ensinar uma pessoa de 50 anos. Não porque a pessoa de 50 anos não vai aprender, mas é porque a pessoa de 50 anos já traz uma bagagem dessa existência carnal, e nessa bagagem ele traz preconceitos, traz compreensões, traz conhecimento científico, e tudo isso dificulta que ele às vezes aceite novos ensinamentos, ou que ele entenda que não tem que fazer uma coisa de outra forma porque ele acha a forma que ele escolhe a correta. Já a criança não. A criança está sempre pronta a aprender. Para a criança aprender é algo natural. Então você ensina uma criança, né, determinadas coisas, né, ensina determinadas condutas morais, ela vai aceitar com muita mais facilidade do que um adulto. Por quê? Primeiro porque a criança está desprovida, em sua grande e imensa maioria, do orgulho. Você vai encontrar algumas crianças orgulhosas? Vai. Por quê? Porque o espírito dela, às vezes, tem tanto carregado esse aspecto negativo que ela mesmo criança externa. Mas na grande maioria das vezes, não. Esse orgulho, essa vaidade, só vai começar a aparecer ali a partir da adolescência, 12, 13, 14 anos. Por quê? Porque até então, até os 7 anos, a criança está completamente obliterada, aquele espírito. E aí, a partir daí, esse bloqueio, essa obliteração vai diminuindo. Então, a infância permite, então, que os pais, aqueles a quem Deus confiou a paternidade, exerçam
uma educação, exerçam um ensinamento, de modo a parar, limitar, restringir as imperfeições do espírito que reencarnou e que agora está ali na posição de filho. E aí, isso está bem explicado na questão 383 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: qual para este, ou seja, para o espírito reencarnante, a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta é: o encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então a resposta diz o seguinte: olha, o espírito ele passa pela infância porque é o momento de ele ser reajustado, de ser orientado enquanto na matéria. E quem vai ter que orientar ele? É quem recebeu ele na família. Os pais, ou se ele por acaso não tiver pais, os tios, ou se tiver tios, os avós. Então esses é que vão exercer esse papel de educação. Eles que vão educar e orientar o espírito reencarnante. Então é uma missão, Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que a paternidade, a maternidade é uma missão. Os pais têm a missão de educar os filhos. E esse educar é observar suas más tendências e corrigi-las, incentivar as boas inclinações e fazer com que elas se tornem cada vez maiores e mais presentes na vida desse espírito. Então essa é a principal utilidade, de permitir o direcionamento desse espírito ainda na infância. E a questão 385 traz a seguinte indagação: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então o que acontece ali quando o espírito ele vem na infância, entra na adolescência e aí passa por um processo de transformação? O que leva a essa transformação? O que acontece? Por que a criança é ali tão dócil? Quando começa ali 12, 13, 14 anos, ela se transforma negativamente, infelizmente. Por que isso? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então o que a espiritualidade fala? Olha, enquanto estava na infância, ele estava ali, o espírito estava contido. Passou da infância, entrou na adolescência, vai terminando essa contenção, vai ficando cada vez mais difusa a contenção, até que chega um momento em que não haja contenção nenhuma, e aí o espírito ele vai exercer o seu livre-arbítrio, mas ele vai também, às vezes, fazer escolhas erradas, porque ele está propenso a essas escolhas. Então, esse é o nosso conteúdo do nosso roteiro 5. E com isso a gente encerra o roteiro 5 e vamos, na próxima semana, fechar esse estudo da reencarnação. Tá bom? Então eu queria agora, já que a gente fez a prece no inicial, vamos fazer a nossa prece agora, rogando a Deus, a espiritualidade, a assistência, o auxílio que nos foi dado, que nos foi concedido durante esse estudo, e rogando principalmente que as luzes de paz, luzes de harmonia, de felicidade, de saúde alcancem a todos vocês que estão aí assistindo, e que possamos ter essa nova aula, essa videoaula na próxima semana. Espero que eu evolua mais nessa prática de gravar vídeos. Confesso que eu não dominava e estou aqui aprendendo, então peço desculpas aí pela qualidade, pela qualidade baixa, pela deficiência. Foram uma série de tentativas e erros e acertos até sair algo que eu pudesse disponibilizar para vocês. Então esperamos aí que a espiritualidade esteja conosco durante essa semana, que traga toda a paz a nós e a nossas famílias e a todo mundo, a toda a nossa cidade, a todo o nosso país, nosso estado, nosso país, e a todo mundo nesse momento em que estamos sendo convidados a um recolhimento, e que esse recolhimento ele seja uma oportunidade então de reflexão,
né, de nós reforçarmos os laços familiares, já que vamos ficar, né, efetivamente mais juntos da nossa família, algo que muitas vezes não acontece com a nossa vida corrida. Então vamos enxergar nisso uma oportunidade que Deus está nos dando de desacelerar esse nosso ritmo que por vezes nos faz afastar de Cristo. Então que possamos nos aproximar dele e com ele atravessar esse momento de incertezas, de insegurança, de dificuldades, né? Mas sempre com muita fé e muito amparo. Muita paz de todos, e assim seja, e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.